Boa noite. Colecionadores, marchands, críticos de arte e gente do mundo editorial se encontram hoje aqui no Búfalo Grill para comemorar o aniversário do jornalista e assessor de imprensa Sérgio Zobaran. Bom, está sentado aqui comigo a Cristina e o José Paulo, da editora Index, para a gente falar um pouquinho sobre livro de arte. Cristina, quais os projetos da editora para esse ano? Bom, agora a gente está fazendo um livro sobre a Jureia, sobre a estação ecológica da Jureia. E o texto está sendo escrito pela Judite Cortesão e ecologia sempre foi uma paixão da editora. A gente sempre escolheu uma linha brasileira, com temas brasileiros, o livro de festas populares que ganhou o prêmio, fizemos o Ecossistemas, que está sendo um sucesso enorme, e agora esse da Jureia, que está no prelo. Bom, quais os processos que passa um livro de arte, Zé Paulo? Bom, o que seria curioso de comentar é o que o livro de arte representa em todo esse processo, o sistema gráfico editorial dentro do Brasil e em outros países. Ele é uma espécie de sintonia fina do processo. É no livro de arte que os técnicos aprendem a trabalhar melhor, que todo o processo gráfico se desenvolve. E o Brasil começa, através desses livros, a desenvolver um processo mais maduro editorial. Quer dizer, ajuda a desenvolver o sensível do técnico, digamos assim? O sensível e o técnico, quer dizer, as duas coisas em conjunto. Daí a dificuldade da realização desses livros. Qual é o processo? Quer dizer, você chega, você tem um projeto, como é que a editora Index funciona em relação a isso? Há vários caminhos para se fazer um livro, quer dizer, os projetos que são da editora, primeiro nós pensamos o projeto, depois buscamos os recursos para realizar esse projeto, e depois são os cânones normais do sistema, né, que fazer o desenho do livro, os fotolitos, a impressão, e é assim. É lento, o trabalho de um ano aproximadamente para se fazer uma edição. Normalmente você tem um projeto, quando uma firma, vou falar em brinde, porque não é um termo muito, digamos, adequado para identificar um livro de arte, mas eu vou... brinde não, por quê? Porque brinde é chaveirinho, livro de arte não é brinde. O que é? Não, as empresas no final do ano costumam dar livro de arte de presente, mas a gente sempre tenta tirar um pouco do final do ano, porque o livro ele tem que ser uma coisa... É tudo um projeto cultural, a empresa está dando para a comunidade um projeto. Então não é um brinde, é uma coisa séria. E aí esses livros normalmente são comercializados em livrarias também? Algumas tiragens sim, mas a maioria das tiragens é comercializada. Bom, e como é que funciona em relação à divulgação? Ou seja, os jornais, eles aceitam bem isso? Agora tem melhorado muito. A divulgação está muito melhor, a empresa está muito mais receptiva a divulgar livro, que é uma coisa ótima. Antigamente era muito mais difícil, a gente fazia um trabalho, era muito mais difícil de colocar, agora a receptividade está sendo bem maior, o que é ótimo porque divulga toda essa parte cultural e a parte do livro, que é um mercado difícil, porque as pessoas precisam ler mais. Bom, Zé Paulo, quando se trata de um assunto específico, digamos como o caso do algodão, sim, como é que você colocaria isso, inseriria isso no mercado? Esses livros foram feitos, quer dizer, esse livro foi feito para um público, quer dizer, para os próprios funcionários, como é que foi isso? Isso é um processo curioso, quer dizer, que a edição foi partida em três partes, né? Uma parte da edição foi para os operários da própria empresa, da própria fábrica. Uma parte da edição foi dada a clientes dessa mesma empresa e uma parte da edição foi a livrarias, quer dizer, eu acho que está cumprindo perfeitamente o papel que o livro precisa cumprir. A outra questão também é, quer dizer, ao ir à livraria as pessoas precisam comprar, quer dizer, é preciso que o sistema seja complexo e completo, quer dizer, que todas as pessoas envolvidas, inclusive o leitor, entrem dentro desse processo. Sem o leitor não é possível ter o livro nas livrarias. Agora está passando por aqui o jornalista Sérgio Zobaran, gostaria que ele chegasse aqui. Sérgio, então, aí dá sua contribuição aqui na entrevista. Eu queria fazer uma pergunta aos dois também. Eu senti quando divulgamos o Festas Populares, que ganhou aquele prêmio em Leipzig, na Alemanha Oriental, para o qual José Paulo e Cristina foram até lá para receber, que em seguida houve de parte de algumas editoras
algumas de São Paulo, outras do Rio, enfim, de um determinado núcleo, uma retração em relação a esse prêmio de vocês, ou talvez, digamos, a essa possibilidade de vocês usarem Lei Sarney para as empresas, e haveria, digamos, uma certa patrulha em cima disso. É verdade? Existe essa patrulha, Cristina? Sérgio, eu acho que as pessoas têm sempre uma... Eu acho que o que a gente tem que valorizar sempre, quando os outros ganham o prêmio, você tem que achar legal, tem que dar força, entendeu? Não tem que ficar com essa... Tem um pouquinho, sim. O que o Zé Paulo acha? Você acha que vocês, como se utilizam, por vezes sim, por vezes não, da Lei Sarney, vocês acham que isso pode prejudicar, digamos, a divulgação maior do livro, ou o livro tem que chegar ao público de qualquer forma? Como é que funciona essa relação? Editora, via Lei Sarney, grandes empresas e público? A Lei Sarney é uma ferramenta para multiplicar a capacidade editorial do país ou de outras áreas da cultura. E ela possibilita, quer dizer, gera para a editora os originais, os fotolitos, que tornam aí sim possíveis para uma editora colocar uma segunda, uma terceira edição no mercado. Isso seria inviável, quer dizer, sem uma alavancagem, seja ela com a Lei Sarney, seja ela sem a Lei Sarney. É essa atitude da alavanca que é preciso se fazer. Com isso, no custo final do livro, como é que é? Ele barateia o livro? Ele barateia o livro. O livro, se não tivesse essa alavanca, ele seria mais caro e, portanto, seria quase inviável, quer dizer, para venda ao público. A livraria não teria como vender, o editor não faria, os números seriam menores, o preço seria mais alto. É preciso multiplicar o número de livros para que ele seja mais barato. Sérgio, agora, como é que você está se sentindo como entrevistador do programa Arte e Investimento? Eu acho bom que dá a oportunidade da gente mostrar um pouco desse ângulo que é tão pouco falado, na verdade, que é a arte com investimento em todas as suas formas, ou seja, as grandes empresas investindo em arte, o pequeno investidor iniciando a sua coleção, o marchand investindo em alguns artistas, ou seja, é um espaço interessante dentro da televisão, dentro da mídia eletrônica, também para as artes plásticas. Me parece bastante curioso e, como jornalista, tenho interesse total no assunto. Soraya, obrigado, hein? Parabéns, Sérgio. Obrigada por essa festa linda que você está nos proporcionando. Obrigada, Cristina. Obrigada, Zé Paulo. E fiquem com mais um pouquinho da festa do Sérgio Sobaran. Boa noite e obrigada.